Estamos de volta com Manhã da Piedade. Tá vendo esse QR Code que aparece aqui no seu cantinho? Esse QR Code, você aponta a câmera do seu celular e ele vai te direcionar para o projeto Faço Parte, para você conhecer os projetos sociais da nossa arquidiocese. E a gente precisa da sua ajuda. Conto com você. Então, direciona a câmera do seu celular, veja lá, conheça os projetos sociais da nossa arquidiocese e também nos ajude. A pandemia mudou muito as nossas rotinas, né? Os pais começaram a acompanhar de perto o ensino e aprendizado escolar dos filhos com as aulas de forma online. Mas entre várias mudanças surgiu o desafio: como tornar o ambiente em casa um lugar mais interessante e ideal para a criança? Quem vai responder essa e outras perguntas é a arquiteta Germana Lara. Ela trabalha com arquitetura de interiores e reforma e construção e é sócia da LARC Arquitetura aqui de BH. Bom dia, Germana. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite para poder compartilhar umas dicas bem legais com vocês. Eu que agradeço, viu, Germana, a sua presença aqui para enriquecer mais o nosso programa nessa manhã. Germana, com o advento da pandemia, começou o novo, né? O novo normal. Todo mundo preso dentro de casa, as aulas online. E o primeiro passo para realizar essa adaptação dos espaços para o melhor aproveitamento escolar, é importante setorizar os espaços? Sim, é importante, justamente porque num primeiro momento, né, esses espaços não foram projetados para assistir aulas, né? As crianças faziam um dever de casa e muitas crianças às vezes faziam até na mesa de TV, de jantar, mesa de TV não. Travou. Programa ao vivo é assim, gente, trava e volta. Mas é interessante porque a gente tem vivido esse novo normal na pandemia. Eu acho que nós voltamos, senão eu ia conversar com vocês, que os pais estão todos enlouquecendo dentro de casa, né, gente? E a gente precisa de nos organizar, até com as crianças, ter a nossa rotina. Voltamos? Voltou? Germana, voltamos. Bem-vinda de volta. Ai, Pode continuar da onde você parou. Bom, eu estava dizendo, né, que essa adaptação de setorização dos espaços, ela é muito importante, porque o tempo de estudo em casa antes era 1, 2 horas, que era o tempo da criança fazer o dever. E hoje ela precisa ter um equipamento ali, que é o computador, ela precisa ter um espaço para escrever durante a aula, né? Então, assim, não dá mais para fazer a coisa de maneira improvisada, porque é um tempo maior que a criança passa. Então, muitas vezes, né, esse espaço de estudo, a gente colocou esse espaço de estudos no quarto das crianças, e às vezes tem brinquedo, tem outros elementos que podem distrair. Então, é bem interessante, na hora que for fazer ali, estudar esse layout desse quarto, a gente colocar a mesa de estudos numa posição, tem por exemplo, virada para uma estante de brinquedos, onde a gente não tem ali outros elementos que possam distrair, né? E uma coisa que eu falo também é colocar próximo da entrada de luz natural, né? Para essa mesa, uma entrada de luz, mas ter um cuidado, por exemplo, para não dar uma sombra no computador. Então, a tela estando de costas para a janela, mas a criança estando ali próxima, né, da área de entrada de luz natural, isso é muito importante, isso melhora muito a concentração e aquela fadiga, né, porque depois de 4 horas de aula, ainda mais as crianças, elas vão entrando ali numa fadiga, então é importante, sim, essa posição, né, da mesa de estudos, ela é primordial para essa concentração. Uhum. Sobre a importância da ergonomia nesse caso, né? A criança, durante as aulas, ela precisa ter um tamanho ideal da mesa, por causa, às vezes, do tamanho. E é bom ter um arquiteto para auxiliar nisso, né, Germana? Sim.
A ergonomia ela é muito importante. A mesa padrão, ela tem 75 centímetros de altura. E aí as crianças menores, com 5, 6 anos, né? Elas ali precisariam, para ficar na altura certa, uma mesa com uma altura de 63 centímetros. Agora, muitas mães me questionam, Germana, mas eu e depois eu vou ter que investir numa outra mesa maior. Então, a dica que eu dou é colocar um apoio nos pés. Ó, então, compra a mesa padrão, mas a cadeira tem que ter regulagem de altura, tá? E aí, na base dos pés, para a criança, né, não ficar sem apoiar, porque isso vai interferir na postura dela. Então, você coloca uma base ali, regulando de altura com a altura da criança. O tanto que faltar para a criança, né? A criança tem que estar apoiada na mesa, com os 2 braços nessa altura, e ter o apoio dos pés para que ela, né, consiga estabilizar a coluna. E você tinha falado antes de como sentar a criança e tirar os brinquedos. É necessário retirar todos os brinquedos, os estímulos para o estudo da criança? Então, seria o ideal eu colocar essa criança virada para a parede? Não colocar a criança para a parede, não. Só se tiver uma janela perto. Colocar a criança para a parede vai dar uma fadiga, um cansaço. Tire alguns brinquedos, tá? Isso vai depender muito da idade da criança. As crianças na fase até 6 anos ali, elas respondem mais ao estímulo dos brinquedos. Os menores de 8 para cima, né, já são crianças que elas têm uma relação um pouco maior e elas não vão se dispersar. Mas alguns elementos, por exemplo, se tiverem brinquedos, bonecos, pode tirar sim, se não conseguir colocar a mesa nessa posição que eu estou falando, porque a criança, colocar ela, igual você perguntou, virada para a parede, é muito ruim, dá uma impressão que está de castigo. Ah, Germana, não tem jeito, tem que colocar realmente a criança virada para a parede. Então, coloca um quadro, faz um painel atrás da mesa. A gente faz muitos projetos aqui que a gente faz painéis e aí a gente coloca, às vezes, ali, tá vendo? Aí, por exemplo, vocês estão mostrando alguns projetos. A gente costuma colocar um painel atrás da mesa, onde a gente pode apoiar livros, pode apoiar canetas. Então, a gente tem que ter próximo à mesa toda essa estrutura que você vai precisar. E uma outra dica muito... Tá vendo? Vocês mostraram um quarto aí, que ele tem um palco, né? A criança pediu um palco de bateria. Então, esse quarto, vocês podem ver que a criança ela está virada para o lado oposto, porque certamente ela ficar para a bateria, para a parede de escalada, seria um estímulo bem... um estímulo para distrair a criança, né? Muito lindo os quartos, todos eles muito lindos. Agora, interessante que você falou da janela, e todos eles estão todo mundo ali está perto da janela, né? A importância dessa luz natural nesse processo, né, Germana? Isso, quando é possível, né? Hoje a gente tem... Os ambientes são menores, né? Então, nem sempre nesse layout a gente consegue posicionar perto da janela. Mas, né, se possível, é ideal, sim. E as gavetas? Manter as gavetas próximas? Talvez as gavetas mantenham a organização ou ajuda a bagunçar? Ou também o nicho, as prateleiras ajudam a bagunçar? Porque às vezes a criança é bagunceira, né, Germana? O que a gente faz muito? A gente coloca uma gaveta debaixo da mesa, uma gaveta bem estreita, para facilitar, porque às vezes a gente não consegue pôr uma mesa muito grande. Então, deixa alguns livros, algumas coisas ali. Precisou, a criança abre a gaveta e utiliza o material. Então, esse é um recurso interessante. Você ter uma gaveta estreita ali de 10 centímetros debaixo do tampo da mesa, facilita muito. Ô, Germana, as cores também influenciam no desempenho da criança nesse momento? Existem cores que deixam as crianças mais agitadas, bem como existem cores também para poder acalmar, deixar a coisa zen? Sim, a gente tem cores, né, que tem um estímulo maior para as crianças, deixam mais agitadas, que é o vermelho,
né? Um amarelo mais forte. Então, quando a gente vai fazer um projeto de um quarto, essas cores mais fortes, a gente pontua elas, porque também um quarto de criança monótono, sem vida, não fica legal. Então, a gente usa em nichos, prateleiras, e por exemplo, mesas, cabeceiras, elementos maiores, a gente usa cores mais neutras. Uma eu gosto muito para usar em quarto de menino, por exemplo, um azul, que a gente tem um azul mais escuro, jeans, que ele não é uma cor monótona e também não é uma cor que traz um estímulo muito grande. Então, é uma cor que eu falo que ela é mais neutra. Então, essa cor é bem interessante de usar. Eu percebi nas fotos, sim, o azul jeans e o cinza também. É por conta disso? Isso, é por conta disso. Exatamente. E também por conta também de trazer uma estética harmônica para aquele quarto, né? De não ficar um quarto com muitas cores, que com o passar dos anos vai cansar. Assim, a gente tem preocupação aqui, Moninha, de fazer um quarto que a criança, não um quarto, daqui a 3 anos a criança vai enjoar do quarto. Não, essas peças maiores mesmo, cama, a ideia é que se mantenha e vai trocando, às vezes, ali um pequeno elemento, um quadro, sabe? Sei. Deixar que esse quarto dure ali por muitos anos. Claro, que aí não cansa tanto, né, Germana? Quando começa o processo de mudança do ambiente, a criança deve fazer parte desse processo, opinar se gosta, se não gosta, ou os pais podem resolver por conta própria? Bom, numa idade, a partir de 4, 5 anos, a gente já tem experiências aqui de algumas crianças que opinam no quarto, né? Mas nessa idade, elas estão muito ligadas a personagens, assim, eu quero o quarto da aluna. Então, assim, o que eu sempre falo com os pais, coloca um quadro naquele quarto, né, personagem da criança, mas evitar um quarto muito temático, porque daqui a 2 anos isso vai mudar, ela vai gostar de super-herói, por exemplo, na idade de 5, 6 anos. Então é legal ela opinar, mas a gente tem que pontuar de maneira, assim, como que eu falo? Que Não tenha uma deixar o vida quarto mais temático. longa, o quarto, né? A decoração, que tenha uma vida Exatamente. útil mais longa. Isso, a versatilidade do ambiente, por exemplo, um quadro você pode trocar mais facilmente, mas de repente um papel de parede de super-herói, daqui a 2 anos, a criança não vai gostar. É verdade. Agora, já as crianças maiores, assim, de 10 anos, eles já participam mais, e aí já são quartos que a gente fala mais definitivos, né? Então, eles separam referências, enviam, isso é muito importante, porque a criança tem que gostar do quarto, né? Se não tem aquelas questões de dormir no quarto, de não querer levar os amiguinhos. O quarto é um ambiente que eles têm na casa, né? Eles reconhecem, eles têm que reconhecer o espaço e gostar. Uhum. É muito importante. Então, deixa participar. Germana, ultimamente as famílias estão muito reduzidas, não tem mais os quartos compartilhados como antigamente. Mas qual a sugestão que você daria para um quarto com 2 meninas ou 2 meninos em idades diferentes, de diferença de 2, 3, 4 anos de idade, para poder que vão ter aula junto, com fone, mas que o que tem é ali, tem um ambiente só para os 2. Bom, a gente até fez um quarto recentemente, né? O quarto era um quarto pequeno, e aí a gente, para distribuir uma bancada que coubesse 2 crianças, a gente usou cama suspensa. Então, assim, se for quarto compartilhado e realmente, olha, na casa não tem outro lugar para as crianças estudarem, pelo tamanho de espaço, a opção de usar bicama, né, que a gente fala, uma cama mais baixa e uma cama mais alta, é um recurso que vai funcionar muito bem. Entendi. De tudo que a gente falou, Germana, o que você acha importante deixar registrado aqui? Bom, é muito importante pensar no layout desse espaço, tá? De forma que setorize, é isso que a gente falou, ter a área de estudos, ter uma gaveta para organizar. Então, a gente deixar tudo ali à mão da criança. E a personalização do quarto, ela é importante para a criança participar desse processo, gostar.
E uma coisa que eu não falei aqui, mas a gente tem que pensar sempre na questão da autonomia. Então, assim, se tiver que colocar prateleiras mais altas, tá? Colocar brinquedos de pouco uso, deixar os brinquedos acessíveis para as crianças, que a criança mesmo consiga pegar e guardar. Essa autonomia, ela é importante, sabe? O quarto, ele é bonito, ele é decorado, mas a gente, né, pensa mesmo no acesso que as crianças vão ter ao que ela precisar. Então, deixar as coisas mais baixas mesmo. E lembrando sempre as pessoas que nos acompanham, é importante ter acompanhamento de um profissional para ter algumas dicas com um olhar profissional que vocês têm, que a gente muitas vezes não tem, né, Germana? Porque quando é feito de maneira aleatória, né? Se vou fazer o quarto, a chance de você fazer o investimento e não ficar satisfeito, ela é muito grande. E a gente tem recursos hoje, né, tecnológicos, onde o cliente vê o quarto pronto, né, por programas, o 3D, antes dele ficar pronto. Então, ele consegue analisar aquilo ali, se é o que ele quer, se ele gostou. E também a gente, né, tem todas as soluções técnicas ali, de tamanho ideal, né, para o espaço ficar proporcional e ficar funcional, né? Isso aí é Claro, para mais usar com importante. eficiência e eficácia. Quem quiser te procurar, onde te acha, queria que você deixasse suas redes sociais, nós vamos colocar na tela. Queria falar para os telespectadores todos os projetos, tudo. Entra no Instagram dela também, o programa vai ficar disponível. Bom, o Instagram do escritório é Lark Arquitetura, tá? Lá a gente tem todos os projetos. A gente está localizado aqui na Avenida Fleming, no bairro Ouro Preto, dentro da Vila Rica. E o telefone do nosso escritório é o 31 32 34 6675. E se alguém precisar de alguma ajuda, ficou alguma dúvida, pode enviar uma mensagem para a gente no direct do Instagram, que a gente responde com o maior prazer. Joia demais, Germana. As dicas foram ótimas. Se você quiser saber, Lark, Semudo, Lark Arquitetura, @Lark Arquitetura, entra lá, veja os projetos. Se tiver alguma dúvida, manda uma DM, vai visitar pessoalmente, né, Germana? Marca um horário com vocês e que vocês vão ser muito bem atendidos. Moninha, muito obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada aos espectadores. Eu achei, assim, fico muito agradecida aí pelo convite. Que bom, nós também agradecemos a sua participação, viu, Germana? Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Amém. E aqui conosco, no próximo bloco, teremos a reflexão do Evangelho do dia. Você ainda pode mandar o seu pedido de oração para a gente poder incluir no final. Voltamos já já, o intervalo é rapidinho.